Glória a Deus. Deus abençoe. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria poder estar nesta casa de novo, né? Vamos fazer assim? Meu Deus, né? Não dá vontade nem de ir embora, né? Coisa linda. Podemos desfrutar deste tempo e ver o pastor Eri, toda a via, cada pastor, cada obreiro desta casa, feliz por estar numa igreja onde nós vemos a mão de Deus trabalhando, amém? Você é privilegiado de estarmos mais uma vez aqui cultuando a Deus. Quando eu estava vendo o missionário testificando do braço, eu comecei a lembrar algumas coisas. A diferença, não é a mensagem ainda, tá? A diferença de quem abraça e quem vira costa é justamente do grau de intimidade que vive com Deus. Eu vou repetir de novo. A diferença de quem vira as costas e de quem abraça é justamente o grau de intimidade que vive com Deus. Porque quem vira as costas vive de religiosidade. Quem vive de intimidade aprende a valorizar o próximo, aprende a servir com maestria. Você não é medido por quantas pessoas te servem. Você só vai ser bem visto no reino de Deus por quantas pessoas você conseguir servir. Amém? Receba esta palavra. Deus te abençoe, meu irmão, e que Deus te use cada vez mais, e que a glória de Deus resplandeça sobre a sua vida. Amém? Depois não esquece de colocar ali, tá bom, meu pastor? Queridos, eu estou feliz. Vamos para um texto. Eu sei que é culto de missões hoje, mas eu quero fazer um apanhado aqui, falando sobre família, missão e projetos de Deus, tá bom? Para isso eu quero abrir um texto com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu dizer rapidamente para você o que é essa Bíblia Sagrada. A Bíblia é a união de duas alianças. Quantas alianças? A primeira aliança é conhecida como a aliança da lei. Ela contém 929 capítulos, 23.328 versículos. A segunda aliança é conhecida como a aliança da graça, período essa que nós estamos desfrutando, pastor Ribot. Ela contém 260 capítulos, 7.950 versículos, um total de 1.189 capítulos, 31.278 versículos, de acordo com algumas traduções. Essas duas alianças contêm as revelações de Deus. Mostra o caminho do homem, a condenação do pecador e o caminho da salvação. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas decisões são imutáveis e sua história é verdadeira. Leia para você ser sábio, creia para estar seguro, pratique-a para ser santo. Pois ela contém luz para aqueles que estão em trevas, alimento para o faminto, consolo para o desanimado. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto e a espada do cristão. Por ela nesta noite o céu está aberto, o paraíso revelado e as portas do inferno estão destruídas. Cristo é o seu grande tema, a salvação é o seu intuito e a glória de Deus é a sua finalidade. Deve encher a sua mente, governar o seu coração e guiar os seus passos. Leia diariamente, frequentemente em oração, pois descobrirá uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. Praticada nesta vida, vai ser aberta no dia do juízo. Lembrada para sempre, ela envolve a mais alta responsabilidade. Recompensará todos os nossos labores e condenará todos aqueles que a menosprezaram. Ela é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra a divisão da alma e do espírito e é apta para separar juntas e medulas. Já disse o salmista: lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. Se você quer viver uma vida cheia de Deus, viva direcionado pela palavra, que a palavra possa gerar em você fortalecimento, desenvolvimento
discernimento, capacitação, instrução, que você possa ser o recipiente de Deus, que o seu coração não seja somente passagem de Deus, mas que seja morada de Deus. Amém? Não existe nenhum avivamento sem palavra. Eu estava falando com a minha filha caçula hoje na hora do almoço. Ela queria estar aqui, mas hoje é culto dos jovens lá no Belém. E eu disse para ela assim: se nós não tivermos fortificados na palavra, os ventos nos vão levar. E se você não estiver preparado, você vai querer pular do barco, vai querer descer, vai querer abandonar a fé, porque nós estamos ouvindo, olha aqui para mim, ouvindo vozes que não são voz de Deus. A única coisa que separa e protege o seu coração é a palavra de Deus. Então deixa eu te dar uma palavrinha: ame a palavra. Se você quer ser um crente fiel a Deus, ame a palavra. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 36 e 37. É um texto conhecido, mas não se assuste com o que nós vamos ouvir hoje, porque nós vamos fazer um mesclado de família, missão e habitação de Deus, tá? Vamos pegar todo mundo hoje aqui, né? Capítulo 36, capítulo 1, verso 36. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Diga: para Deus nada é impossível. Agora eu vou dizer para você: todo o impossível tem fases, tá bom? Diga: hoje nós vamos descobrir as fases do impossível, para que Deus te alcance hoje, amém? Empreste o seu coração por um pouquinho. Deixa eu me adiantar no meu relógio, porque não foi para o telão. Quando eu estava orando esses dias, pedindo uma palavra para compartilhar com os irmãos, o Espírito Santo usou a minha vida para falar com uma das minhas filhas na semana passada. Eu tenho 3 filhas, 3 netas. Eu fui orar por ela porque ela estava enferma, tinha acabado de voltar do culto de pregar. Eu fui ministrar sobre a vida dela, orar por ela, ungir ela. E eu disse algumas coisas para ela, e algumas coisas que eu disse ardeu no meu coração, e eu comecei a montar isso dentro de mim. E quando o pastor Eri me ligou, eu disse: não, domingo a gente pode estar aí. Quando eu comecei a ministrar sobre a vida dela, eu comecei a falar a ela sobre o tempo. Nós estamos vivendo um tempo onde todo mundo está esperando hoje. Todo mundo está esperando a porta abrir hoje. Todo mundo está esperando o milagre hoje. Todo mundo está querendo o hoje. Mas o hoje não, às vezes não é o propósito de Deus. E como é que eu entendo que eu sou habitação de Deus, pastor Eri? Quando eu preciso entender que antes de eu ser, eu preciso viver algo sobrenatural de Deus em minha vida. Então eu preciso entender que diante do meu propósito, diante das minhas labutas, existe um projeto chamado projeto de Deus. E se eu não estiver preparado para este projeto, desculpe a minha sinceridade, você vai voltar para trás, você vai abandonar o barco, você vai abandonar a sua família. Pastor, o senhor está profetizando? Não, eu estou te alertando. Se você quer ter uma vida vitoriosa no seu lar, na sua casa, nos seus negócios, na sua família, antes de você ser, você precisa viver para Deus. E viver para Deus não é ser super, mas é ser humano. Deus não procura superes, Deus procura seres humanos, aonde Ele possa habitar e fazer a habitação.
Em algumas pessoas Deus passa, pastor Ribô. Outras Ele resolve morar. Outras Ele fica batendo do lado de fora e diz: se você abrir a porta eu entro. Alguém às vezes recebe Deus, coloca uma mesa de destaque porque recebeu uma bênção, faz um culto de celebração, glória a Deus por isso, faça mesmo. Mas e quando a porta não abre? E quando o milagre não chega? E quando as coisas não vêm no seu tempo, o que você faz? Desiste tudo e diz assim: não, eu ouvi, Deus usou fulano, Deus usou ciclano. Escute, Deus não é Papai Noel que se apresenta só nas festas que você precisa. Deus está procurando alguém que Ele quer ser Senhor. Deus me trouxe aqui para dizer que está procurando alguém para Ele morar. Deus está cansado de passar na vida de algumas pessoas. Eu estive lá, eu passei lá. Deus está procurando alguém que Ele mora dentro dele, onde Ele possa dizer: achei aquele que eu procurava. Tem uma coisa que o pastor Eri diz muito aqui, é um slogan do Senhor, né? Quantos estão felizes com o Senhor? E todo mundo, amém. Mas Deus está feliz com você? Quando nós olhamos para esse texto, agora eu vou me pegar ali naquele relógio. Quando nós olhamos para esse texto, eu preciso que você entenda um pouquinho. Esse contexto é um contexto diferenciado, somente Lucas escreve esta história. O Evangelho de Lucas é um evangelho que é o escritor do Novo Testamento único que não é um judeu, ele é um gentil. Nós encontramos 24 capítulos, 1151 versículos, encontramos 20 milagres, cerca de 10 parábolas que são peculiares dele. Nós temos 16 referências do Espírito Santo neste evangelho, enquanto encontramos 12 em Mateus e 6 em Marcos. Quando nós olhamos o escrito de Lucas, o capítulo 1, Lucas está narrando uma história, porque essa história é um contexto de uma profecia que está em Malaquias capítulo 3, está também no evangelho, no profeta Isaías, quando ele diz que o Emanuel nasceria. Mas antes do Emanuel vir, toda vez que um rei visitava ou vinha até uma província diferenciada, ele não colocava os pés na terra de qualquer jeito. Ele mandava alguém ir na frente, preparar o caminho para que quando ele fosse, ele ia como realeza. João Batista, que vai nascer desta profecia, é o percursor daquele que vai endireitar os caminhos tortuosos. Por isso que um dia perguntaram para ele: é tu o Messias? Ele diz não. É tu o profeta? Ele diz não. Eu sou somente uma voz que clamo no deserto. Quando nós olhamos esse escrito, Lucas começa a contar uma história especial. Ele conta a história de um homem justo, que o nome dele Zacarias. A palavra Zacarias quer dizer: Deus é a minha lembrança, ou Deus a minha recordação. Todas as vezes que nascia um homem, o pai colocava o nome de alguém da família, ou baseava-se em alguma coisa que ele acreditava que ia acontecer. Da mesma maneira, a esposa dele se chama Isabel, ou Isabelle, ou Elizabeth, que quer dizer Deus é o meu juramento. Todas as vezes que um sacerdote ele fosse fazer ou montar uma família, ele procurava alguém da linhagem sacerdotal. Isabel também pertence à linhagem de Arão. Então eles casam e tudo vai bem. Vai constituir uma família, vai continuar fazendo missão, e agora a missão vai ser diferenciada, porque toda missão começa lá na sua casa. A missão não começa a urgir mandando
somente pão, chinelo e bolo. A missão começa no seu lar, na sua casa. Se você não é capaz de ser missionário da sua casa, desculpe, meu irmão, você pode até agradar os homens, mas jamais vai agradar o Senhor. O primeiro projeto que Deus deu foi a tua casa, o teu lar, a tua família. Zacarias institui a família e agora diz: agora o negócio vai andar. Davi havia distribuído o turno em 24 turnos. O turno de Abias é o 8º turno. Mas é interessante que você entenda, esse turno de Abias, pastor Eri, ele havia sumido quando Jerusalém foi destruída no cativeiro diante de Nabucodonosor em 3 etapas, 605, 597 e 586. Quando eles passaram 70 anos na Babilônia, aprendendo a adorar a Deus, porque eles tiraram três is da vida dele, tiraram a imoralidade, a idolatria e a ignorância. O Senhor estabeleceu um projeto diante deles. E quando o retorno acontece em 3 etapas também, 538, 458, 444, com Neemias restaurando os muros de Jerusalém e as coisas ficaram em ordem. O turno que havia voltado, somente 4 turnos dos 24, Gedaías, Ime, Passur e Arim. O que é que Deus faz? Porque Deus quer habitar, Deus não quer passear. Então Deus projeta no coração de Neemias e Esdra, que vão edificar de novo o sacerdócio. Eles vão redividir o turno, para que entre o turno de Abias. O turno de Abias vai entrar na história de novo. E quando eu vejo isso, eu começo a entender que a história de Deus, ela tem começo, meio e fim. Ela é perfeita. Deus não chega atrasado nem adiantado. Ele chega no momento certo. E o momento e a hora de Deus, a mensagem que Ele traz para você é recalcada, sacudida e transbordante. Deus é especialista em nos moldar no tempo. Desculpe, mas se você quer ser a habitação de Deus, você precisa lidar com o tempo. Não é no seu tempo, não é do jeito que você quer, não é da forma que você quer. As coisas não andam como você quer. Aí você vai dizer: mas eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu abençoo a urgência, eu abençoo as crianças. Mas o projeto de Deus não é como você quer. Deus não está limitado naquele relógio. Isaías escrevendo sobre ele, ele diz: antes que houvesse dia, ele é, e não há quem possa escapar das suas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Então eu preciso entender. E esse texto me chamou a atenção quando eu dizia para minha filha, domingo, quando eu voltei do culto, eu falei: a gente precisa aprender a lidar com o tempo. O tempo é tão especial, pastor Júnior, que o tempo pode matar a esperança de alguém. O tempo pode esfriar o amor de alguém. O tempo pode matar a fé de alguém. Quando as coisas não acontecem no seu tempo, você deixa de ser, deixa de ter e deixa de viver algo sobrenatural, porque o reloginho não chegou, porque a porta não abriu, porque um milagre não aconteceu. Ou você faz como esse homem, que é morada de Deus, porque o texto diz que ele é justo, temente, e todo mundo que olha para ele diz: mas ele tem problema. Lucas está dizendo de um homem que passa pelo tempo adorando a Deus. A palavra tempo nas nossas traduções Almeida aparece cerca de 600 vezes.
Como é que eu lido com o tempo quando as coisas não acontecem? Quando a porta não se abre? Quando eu olho para as coisas e saíram do meu controle, e o que eu faço o quê? Eu murmuro? Eu pego as profecias que vieram, desculpe a minha expressão, eu sei que está sendo transmitido, as profecias que saem daqui, mas que não saem daqui, que vem amanciar o teu coração, porque conhece um pouco da tua história, e diz assim: Deus vai mudar, Deus vai fazer, Deus vai entrar, e Deus não entra, a porta não abre, o milagre não chega, e o que você faz? Questiona Deus, e diz ainda: oh Deus, o Senhor falou. Sabe qual é o grande problema? É que quem é morada de Deus conhece a voz de Deus, e quem recebe Deus como convidado de vez em quando não sabe a voz dele. Pastor, como assim? Eu vou dizer para você como. O tempo não mata e não apaga quem conhece Deus no íntimo. Circunstâncias, coisas e obstáculos não me separam de Deus, porque quando eu olho para Deus, eu não olho aqui. Quando eu olho para Deus, eu olho aqui. E quando eu olho aqui, eu vejo que Ele está sentado no trono ainda, que a porta não abriu, mas vai abrir, que o milagre não chegou, mas que vai chegar. Alaia Súria Candaraias. A Bíblia está cheio de pessoas que são moradas de Deus e aprende a lidar com o tempo. A primeira fase que você precisa aprender para viver o impossível de Deus é lidar com esse tempo aqui. Eu vou dizer de novo, está vendo ele? Está correndo. Tem dia que o sol vai mostrar a sua glória, mas tem dia que a chuva vai mostrar a sua essência. Aí você diz assim: vou dizer. Aí você diz assim: nossa, bem que hoje podia estar sol, mas está chovendo, vou deixar de trabalhar, porque eu não vou conseguir. E aí você diz assim: oh Deus, deixa eu ser eu só para mudar, para que o meu tempo aconteça e não o seu. Mas a chuva, o sol, o vento, as estações estão manifestando a glória de Deus. Os firmamentos anunciam a sua glória. Se Deus disse que tinha que vir chuva, passe pela chuva dando glória a Deus. Zacarias está vivendo um tempo aonde a promessa não acontece, a madre não abre, ele continua fazendo missão diante das pessoas, diante do tempo. Eu só vou entender, desculpe a minha sinceridade, goste você, coma pouco, gosta muito, coma muito. Eu só vou valorizar você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, se você for capaz de resistir ao tempo dos dias maus. Porque adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Quando o carro não quebra, quando tudo vai bem é fácil. É fácil quando você passa o cartão e o dinheiro está lá para pagar as contas. Eu quero ver, é quando a porta está no vermelho, você diz assim: Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Seu filho valoriza a sua missão? Eu tenho 3 filhas. A minha maior vai fazer 39 e 40. A minha caçula tem 19, caçula 20, né? Olha só. Tá vendo? Eu tenho 3 netas
Eu ia trazer uma para cantar aqui, mas hoje ela está na casa do pai dela. Eu consigo mostrar para minha família que Deus é Senhor do meu tempo? Ou quando as coisas dão errada, eu jogo para cima, fecho a porta, não quero mais cantar, não quero mais tocar, não quero mais pregar, não quero mais orar? Desculpe, você achou que era morada, mas só foi recipiente para abrir a porta para celebrar um dia de festa na sua vida. Deus está procurando alguém. Eu vou dizer de novo: Deus está procurando alguém que não queira que esse reloginho determine as coisas na sua vida. Deus está procurando alguém que entenda que o projeto dele não é coisas materiais. Pastor, o Senhor é contra prosperidade? Não! Eu sou contra alguém que coloca o desejo nessas coisas. Lute pelo melhor emprego, lute pela melhor faculdade, lute pela melhor casa, mas quando tudo isso tomar o lugar de Deus, você nunca foi morada, você só foi recebedor de Deus. Zacarias passa pelo tempo. Para você ser morada de Deus, você precisa lidar com as emoções. E a primeira fase que você precisa aprender na tua vida é o tempo. Quando você passa pelo tempo, você aprende a valorizar as coisas de cima e consegue vencer as coisas de baixo. Eu vou dizer de novo: quando você aprende a passar pelo tempo, você consegue valorizar as coisas de cima e consegue vencer as coisas de baixo. Hoje, no século que estamos vivendo, a coisa mais difícil é lidar com isso. Mas Zacarias passa pelo tempo, e eu amo isso aqui, fazendo missão. Como? Continuando servindo a Deus. Ele não teve genealogia, a idade chegou, alguns documentos que são documentos apócrifos, alguns documentos judaicos diz que ele tinha 90 anos e Isabel 89, mas se ele é um homem de idade, ele tem mais 60. Os costumes haviam cessado de Isabel, não há mais possibilidade. Mas o texto de Lucas diz que ele passa pelo tempo servindo. Além da mulher ser estéril, ele não mora em Jerusalém, ele não mora na cidade das palmeiras em Jericó, que foi edificada. Se você ler o texto, ele mora nas montanhas. Mas mesmo passando pelas barreiras do tempo, ele consegue valorizar Deus com a sua vida, com o seu testemunho e com a sua casa. Por quê, pastor? Porque o texto diz que naquela época existia de 18 mil a 20 mil sacerdotes. Zacarias mora nas montanhas. Para ele ir adorar, ele precisa ser íntimo, porque ele não mora em Jerusalém, ele não faz parte da elite, ele não mora nas palmeiras de Jericó, a mulher é estéril, o tempo se foi, mas ele continua servindo a Deus.
Eu tenho pedido para Deus me ensinar a passar pelos meus tempos. Não é fácil. É uma coisa que dói aqui. O ser humano necessita do hoje, do milagre agora, da porta aberta agora, da provisão agora. Mas e quando Deus diz: não é a hora, não é o momento? Tudo que Ele quer, o quê? É porque a gente não entende este plano. A gente só entende esse. O que Ele quer? Ele quer manter uma genealogia. Ele quer continuar a descendência da sua história. Ele quer por lógica, um sacerdote. O que Deus tem para ele? Deus tem um profeta. Segundo Jesus, o homem mais importante nascido de mulher, João o Batista. Quando a gente lidar com o tempo, a gente encontra o segundo obstáculo. O segundo obstáculo se chama sentimento. Passar pelo tempo talvez seja fácil para algumas pessoas. E lidar com o sentimento. E quando o sentimento é um sentimento de frustração, de decepções, onde eu fui ferido, fui machucado, o que eu faço? O meu sentimento prevalece? Ou eu tenho coragem de dizer como o apóstolo Paulo, que eu não viva, mas que Cristo viva em mim? Que eu possa dizer como Jó: Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. O sentimento é aquilo que esvazia todo o coração humano. As nossas emoções, razões, ira, raiva, alegria e tristeza. Flora em você. E não diga que não flora, porque flora. Tem dia que o homem natural quer reagir. A mulher natural vira o rosto, muda a cara, muda a feição. E o homem faz o bico. Ser humano. Passou pelo tempo, mas não consegue vencer o sentimento do egocentrismo. Quando eu tenho coragem de esvaziar do meu sentimento, eu consigo lidar com circunstâncias. Eu vou provar para você. A Bíblia conta a história de um profeta, que é conhecido como o profeta do fogo. Foi até levado ao céu. E há um ponto de interrogação, que ele vai ser uma das duas testemunhas, mas não cabe a mim dizer isso. Mas um belo dia ele recebeu uma correspondência de uma princesa fenícia chamada Jezabel. Assim como você matou os profetas de Baal, amanhã sua cabeça será entregue. Sabe o que ele fez? O sentimento prevaleceu. Ele venceu o tempo. Como, pastor? Basta você ler o texto. Ele venceu os 3 anos e 6 meses. Mas quando o sentimento chegou, ele diz: cadê Deus? É o homem que ora e diz: volta lá, porque na 7ª vez Deus vai falar. É o homem que entende que uma pequena nuvem é a mão de Deus, quando o meu sentimento está bem com Deus. E quando ele não está, o profeta que corre, que mata os profetas de Baal, é o profeta agora que toma o caminho do deserto. Pega o moço, fica aqui porque eu vou além. Para onde ele está indo?
Seu sentimento está empurrando ele contra o propósito de Deus. Ele está indo, aí ele para, e eu gosto disso, num lugar determinado de um deserto, e ele encontra um zimbro. O problema não é o zimbro, é que Elias para diante do zimbro, pastor Júnior, e diz: não quero mais. Ele é o profeta do fogo, é o profeta que ora e Deus responde com fogo. Mas quando o seu sentimento está dolorido, eu não quero mais, eu não amo mais, eu não quero viver mais, eu não suporto mais, eu desisto, eu não quero mais nada. E o que ele faz? Ele para e diz: vou esperar a morte. Mas um dia, quem já foi morada de Deus, Deus conhece o seu tempo e o seu sentimento, e eu amo isso. Aí Deus olha e diz: aí, peraí, o que Elias está fazendo debaixo desse zimbro? Deus chama um mensageiro e diz: desce lá, dá comida para ele, renova as forças dele. O anjo vem, acorda Elias e diz: come e bebe. Ele come e bebe e continua? Não, porque o sentimento ainda está florando. O sentimento está florando e ele volta a dormir. Ele nem percebeu que foi um mensageiro de Deus que deu a comida para ele. Quando o nosso sentimento está florindo, nós nem vemos a mão de Deus e o milagre de Deus. Eu vou dizer de novo porque você não entendeu. Às vezes, quando você está com o seu sentimento machucado, Deus está agindo e você não está vendo. Deus está abrindo a porta e você não está vendo. Deus está dando livramento e você não está vendo. O que você quer é voltar a dormir. Aí Deus diz: volta lá, dá mais comida para ele. Come e bebe. Ele volta a dormir. O que é que acontece, pastor Bruno? Aí o texto diz: e veio o anjo do Senhor. Uma teofania ou manifestação de Deus no Antigo Testamento, ou uma pré-encarnação de Cristo. O anjo do Senhor disse: levanta, come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Peraí, qual é a diferença da primeira visitação e da segunda? Uma só. A primeira é uma voz que pode confundir a tua mente, mas a voz de Deus é inconfundível. Elias sabia quem estava falando para ele: come e bebe, porque grande é a tua caminhada. A comida que ele come, pastor Ribô, faz ele chegar. A comida que Deus te dá faz você chegar. Ei, escute, o que Deus está te dando vai fazer você chegar no propósito dele. Calma, passe por esse tempo, passe por essa fase, aprenda a viver cada dia. O que acontece é que ele entra dentro de uma caverna, mesmo ouvindo Deus, mesmo caminhando com a força da comida. Caminhar 40 dias não é brincadeira não, tem que ser uma comida boa. E o que ele faz? Ele entra na caverna. Como é que Deus trata o seu sentimento? Ele vai matar, ele vai ferir. Meu Deus do céu, essa oração Deus não recebe, meu filho. Peça para Deus te esconder, pede para Deus desviar o teu caminho, pede para Deus abrir outra porta. Elias está na caverna, comeu a comida, chegou, mas está escondido ainda. Por quê? Porque o sentimento ainda dói. Aí Deus vai manifestar justamente naquilo que Elias viveu: fogo, terremoto e vento.
são as fases do ministério de um profeta: fogo, terremoto e vento. Fogo, terremoto e vento é prazeroso, mas o maior sentimento é o íntimo. Deus se manifesta no fogo, se manifesta no vento, se manifesta no terremoto, e Elias continua lá dentro. Aí vem a voz, pastor Ribô: Elias, que fazes aqui? Sai para fora, Elias. Quando o nosso sentimento está ferido, vento não resolve, terremoto não resolve, fogo não resolve, mas a voz diz: Deus. A comida não foi suficiente, mas a voz de Deus alcança Elias e diz: Elias, o que faz aqui? Aí o sentimento vai, ó, sem ele, só sobrou eu, só eu fiquei. Aí Elias: eu ainda tenho 400 profetas que não se dobraram a Baal nem a Astarote. 7.000 joelhos que não se dobraram. Elias volta. Ó, eu amo isso aqui, pastor Eri. Elias volta pelo mesmo caminho. Deus está ensinando eu e você que o seu sentimento precisa passar para marcha ré e voltar pelo mesmo caminho, se deparar nas decepções e dizer: aqui não, nunca mais, aqui agora eu estou debaixo de uma palavra profética, eu estou debaixo de uma mensagem de Deus. Deus disse que eu tenho que voltar, que grande vai ser o caminho. E a gente acha que foi assim, né? Que Elias voltou, ungiu Azael, ungiu Eliseu no seu lugar. Não. O processo de Elias com Eliseu demorou aproximadamente 10 anos. 10 anos ele aprendeu a lidar com o tempo, com o sentimento, e minha hora foi embora. Misericórdia de Zacarias e Isabel. Mas vamos aplicar e eu vou terminar. Quando você aprende a lidar com o tempo, aprende a soma da matemática: tempo mais sentimento é igual a realização. Eu vou dizer de novo porque você não entendeu. Se você aprender a lidar com o tempo, aprender a lidar com o sentimento, você vai ter realizações. Pastor, como é que eu faço isso? Simples. Você vai aprender que tempo é passageiro, que sentimento pode ser dominado, mas que realizações sobrenaturais não estão na dimensão do homem, estão nos propósitos de Deus. E quando eu estou disposto a vencer o tempo, a vencer o sentimento, meu coração para Deus está disposto a viver algo sobrenatural. E se você ler o texto, você vai ver que quando o encontro acontece, Zacarias diz: mas eu já estou velho, os dias já se passaram. Mas o anjo diz assim: não, mas em outras palavras minhas, não é da Bíblia, vou aplicar. O anjo está dizendo assim: mas você passou pelo tempo, você venceu o sentimento, e é por isso que eu estou aqui, para trazer a realização da tua vida. Eu vou aplicar de novo para você entender. O anjo está dizendo assim: eu não estou nem aí, eu te assisto diante de Deus, e eu fui enviado para te dar boas novas, porque você venceu o tempo, você venceu o sentimento, e chegou um tempo de realização na tua vida. Oh, aleluias.
Vamos se colocar de pé. Vamos aproveitar. Pastor Eli, eu posso aproveitar ele para cantar, para ministrar? Vem aqui, varão. Vamos dividir esse tempo aqui. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Vem aqui, missionária, com ele. Venha cantar com ele. Tá ruim, então ele canta. Eu quero que você entenda aqui uma coisa comigo. Olha aqui para mim. Diga: a matemática de Deus está além do tempo, está além da circunstância, porque o meu tempo é passageiro, é limitado, traz angústia, traz perturbação, traz aflições, mas o tempo de Deus é um tempo de alegria, de restauração, de provisão, de libertação. Diga: Senhor, o Senhor ainda me ama. Mais forte: Senhor, o Senhor ainda me ama. Eu quero declarar que eu te amo. Diga: Senhor, me ajuda a vencer o meu tempo, vencer o meu sentimento, para que eu possa desfrutar das tuas realizações. Querido Deus e Pai, é um culto hoje de missão, de família, e eu vim liberar uma palavra do céu. O tempo não vai apagar, o sentimento não vai frustrar. Nós não vamos deixar de fazer a obra de Deus. Se você acredita, comece a adorar o Senhor nesta noite. Diga alguma coisa para Ele. Aquele que fala em língua, fale a língua com o céu nesta noite. Quem não fala ainda, receba dom, receba a alegria do Espírito Santo. Pode louvar a Deus. Sei que os problemas vão surgir. Oh glória, deixa cair essas lágrimas, crente. Sei que provações virão. Oh glórias. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus.